Imagine um país dividido ao meio. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados. Do outro, a União Soviética e a China. Agora imagine que, em apenas 3 anos, milhões de pessoas morreriam, cidades inteiras seriam destruídas e o mundo chegaria perigosamente perto de uma nova guerra mundial. Essa foi a Guerra da Coreia. Um conflito que começou em 1950 como uma guerra civil, mas rapidamente se transformou em um dos maiores confrontos da Guerra Fria. E o mais impressionante, mesmo depois de anos de combates, nenhum dos dois lados conseguiu realmente vencer. Até hoje, a Coreia continua dividida. Mas para entender como tudo isso aconteceu, precisamos voltar ao final da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, os japoneses haviam ocupado a Península Coreana. Com a derrota do Japão, a Coreia foi libertada. Mas surgiu um novo problema. Os Estados Unidos e a União Soviética decidiram dividir temporariamente a península em 2 áreas de ocupação. O território ao norte do paralelo 38 ficou sob influência soviética. Ao sul, ficaram os americanos. O que deveria ser uma divisão temporária acabou se tornando permanente. Em 1948, surgiram 2 governos. No sul, nasceu a República da Coreia, apoiada pelos Estados Unidos. No norte, surgiu a República Popular Democrática da Coreia, apoiada pela União Soviética. Os 2 governos afirmavam representar toda a Coreia, e ambos queriam reunificar o país sob seu próprio sistema político. Ao norte estava Kim Il-sung, ao sul, Syngman Rhee. A tensão crescia rapidamente, e então, em 25 de julho de 1950, aconteceu o que o mundo temia. Antes do amanhecer, forças norte-coreanas atravessaram o paralelo 38. A invasão foi rápida. O exército da Coreia do Norte possuía tanques soviéticos, artilharia pesada e uma estrutura militar muito mais preparada para uma guerra convencional. As forças sul-coreanas foram surpreendidas. Seul, a capital, caiu em poucos dias. O exército do sul começou a recuar desesperadamente em direção ao sudeste da península. Enquanto isso, os Estados Unidos decidiram intervir. O presidente americano Harry Truman acreditava que permitir a vitória comunista na Coreia poderia incentivar novas expansões soviéticas em outras partes do mundo. Mas havia um detalhe importante. Os Estados Unidos não estavam sozinhos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas autorizou uma força internacional para defender a Coreia do Sul. Soldados de vários países participaram da guerra, mas os americanos formavam a maior parte das tropas. O comandante das forças da ONU seria o general Douglas MacArthur. A Guerra da Coreia havia deixado de ser apenas um conflito entre coreanos. Agora, ela fazia parte da Guerra Fria. Durante o verão de 1950, a situação parecia desesperadora para a Coreia do Sul. As forças da ONU estavam praticamente encurraladas em uma pequena área do sudeste da península, conhecida como Perímetro de Pusan. Mas MacArthur tinha um plano ousado. Em setembro, tropas da ONU realizaram um desembarque anfíbio em Incheon, atrás das linhas norte-coreanas. A operação foi um sucesso. As forças norte-coreanas foram surpreendidas e começaram a recuar. Seul foi retomada, e pela primeira vez, parecia que a guerra poderia terminar rapidamente. MacArthur tomou uma decisão que mudaria completamente o conflito. As forças da ONU atravessaram o paralelo 38 e avançaram para o norte. O objetivo deixou de ser apenas defender a Coreia do Sul. Agora, Washington pretendia destruir o regime norte-coreano e reunificar a península. As tropas avançaram em direção à fronteira com a China, e Pequim observava tudo. Para os chineses, a aproximação das tropas americanas representava uma ameaça direta. A China havia acabado de passar por sua própria revolução. Mao Tse-tung não queria tropas americanas estacionadas próximas à fronteira da China. No final de 1950, centenas de milhares de soldados chineses atravessaram secretamente o rio Yalu. Então veio o choque. As forças da ONU foram atacadas em grande escala. Os soldados chineses utilizavam números enormes, ataques noturnos e conhecimento do terreno para pressionar as forças inimigas. As tropas da ONU começaram a recuar. Seul foi novamente perdida. Depois, porém, a situação se estabilizou. A guerra começou a se transformar em algo completamente diferente. Em vez de grandes avanços de um lado para o outro, os exércitos começaram a lutar por posições estratégicas, colinas, vales, trincheiras e pequenas áreas de território. A Coreia começava a lembrar cada vez mais a Primeira Guerra Mundial. Mas o maior perigo não estava apenas no campo de batalha, estava dentro do próprio governo americano. Douglas MacArthur defendia uma estratégia muito mais agressiva contra a China. Ele chegou a defender ataques contra bases chinesas e até a utilização de armas nucleares em determinadas circunstâncias. O presidente Truman rejeitou essa estratégia. Para Truman, atacar diretamente a China poderia provocar uma guerra muito maior. E existia um risco ainda mais assustador.
a União Soviética possuía armas nucleares. Se os Estados Unidos entrassem em uma guerra aberta contra a China e a União Soviética decidisse intervir diretamente, o conflito poderia se transformar em uma nova guerra mundial. A tensão chegou a um ponto extremo. Em 1951, Truman tomou uma decisão histórica. Douglas MacArthur foi afastado do comando. Foi uma demonstração clara de que, para os Estados Unidos, vencer a guerra não significava necessariamente correr o risco de destruir o equilíbrio mundial. A prioridade passou a ser impedir que o conflito saísse do controle. A partir de 1951, a linha de frente começou a se estabilizar próxima ao paralelo 38. Os combates continuaram, mas agora, conquistar alguns quilômetros podia custar milhares de vidas. Soldados passavam meses em posições fortificadas, enfrentando artilharia, ataques de infantaria e condições climáticas extremas. No inverno, o frio era brutal. No verão, as chuvas transformavam o terreno em lama. Enquanto isso, aviões americanos e aliados realizavam intensos bombardeios contra alvos na Coreia do Norte. Cidades e infraestrutura foram devastadas. A população civil sofreu enormes perdas. E apesar de toda essa destruição, nenhum dos lados conseguiu alcançar uma vitória decisiva. As negociações de paz começaram em 1951, mas elas se arrastaram por quase 2 anos. Um dos principais problemas era o destino dos prisioneiros de guerra. Enquanto os diplomatas negociavam, os soldados continuavam morrendo. Finalmente, em 1953, uma mudança importante aconteceu. Joseph Stalin morreu em março daquele ano. As negociações avançaram. Em 27 de julho de 1953, foi assinado o Armistício de Panmunjom. Os combates foram interrompidos, mas existe uma diferença fundamental. Não foi assinado um tratado de paz definitivo. Tecnicamente, a Guerra da Coreia nunca terminou com um acordo de paz completo. Foi criado um território de separação entre os dois lados, conhecido como Zona Desmilitarizada, ou DMZ. A fronteira ficou próxima de onde estava antes da guerra. Depois de 3 anos de combate, milhões de pessoas haviam morrido. A Coreia estava devastada, e o resultado territorial era praticamente o mesmo que existia antes da guerra. A Guerra da Coreia deixou uma marca profunda na história. A Coreia do Norte permaneceu sob um regime comunista. A Coreia do Sul seguiu um caminho diferente, e nas décadas seguintes se transformaria em uma das maiores economias e potências tecnológicas da Ásia. Mas a divisão permaneceu. De um lado, uma das sociedades mais fechadas do planeta, do outro, uma democracia altamente industrializada, e entre elas, uma das fronteiras mais militarizadas do mundo. A Guerra da Coreia também mostrou uma característica que definiria toda a Guerra Fria. Estados Unidos e a União Soviética poderiam lutar indiretamente sem entrar em uma guerra nuclear direta. Mas isso não significava que o perigo fosse pequeno. Muito pelo contrário. Em 1950, uma guerra civil na Ásia havia colocado americanos, chineses e soviéticos em lados opostos. E por pouco não se transformou em algo muito maior. A Guerra da Coreia é muitas vezes chamada de a Guerra Esquecida. Mas talvez ela seja uma das guerras mais importantes para entender o mundo atual. Porque a divisão que nasceu em 1945 continua existindo. E mais de 7 décadas depois, Norte e Sul ainda permanecem separados. Uma guerra que deveria ter terminado rapidamente acabou se tornando um dos primeiros grandes confrontos da Guerra Fria. E deixou uma pergunta que continua sem resposta. E se aquela guerra tivesse se transformado em uma guerra direta entre as grandes potências? Talvez a história do mundo hoje fosse completamente diferente. Essa foi a Guerra da Coreia.